Se você quer saber qual o motivo que leva aqui o nosso escritório a entender que a ação do FGTS de fato é uma boa demanda, mas que não existe toda essa urgência para ajuizamento da ação até o dia 13 de maio, como tem muita notícia aí falando, acompanhe esse vídeo até o final. Olá meus amigos, como vamos? Tudo bem? Lucas aqui da Mendonça e Santos para passar um pouquinho da posição do nosso escritório de forma bastante direta e objetiva sobre essas ações do recálculo do FGTS, que já adianto, são sim boas demandas, mas sobre o porquê compreendemos que não há tanto motivo para essa urgência toda, esse gatilho da urgência que foi criado a partir de algumas notícias recentes vinculadas sobre essa demanda. Bom, aqui no nosso escritório, quem nos conhece, os nossos clientes, quem nos acompanha aqui nas nossas redes sociais, sabe que a gente preza, antes de tudo, pela segurança na demanda de vocês. É evidente que temos todo o interesse em tê-los como nossos clientes, temos interesse em ser possível caminhar ao lado de vocês nessa jornada rumo ao reconhecimento do direito. Mas é essencial para a gente, não é interessante que vocês estejam iniciando demandas sem que estejam absolutamente cientes de todas as condições que envolvem esse ajuizamento e, mais importante, sobre eventuais riscos. Aqui no escritório, grande parte do nosso trabalho é uma gestão de risco processual. Ou seja, é analisar de um lado se a gente tem um ganho, uma perspectiva de ganho favorável, uma perspectiva relevante de ganho de uma demanda, é analisar se isso compensa, é compensado pelo eventual risco que vocês têm de um eventual insucesso. Porque o insucesso, meus amigos, já adiantando, ele traz custos, e não apenas o custo aqui com o nosso escritório, com os nossos honorários, mas também custos que a própria justiça pode cobrar da parte perdedora, no caso vocês, em um eventual insucesso dessa demanda, tá bom? Então vamos lá. A que se refere? Para quem não está sabendo, foi muito noticiada uma ação de substituição do índice de atualização monetária utilizado para corrigir os depósitos de vocês lá no fundo de garantia. Foi proposta, está sendo aí discutida, uma substituição da taxa TR, taxa referencial, que é extremamente defasada, especificamente a partir de 1999 para cá, ficou muito abaixo da inflação. Está sendo discutida uma substituição dessa taxa por outro índice aí que efetivamente contempla a inflação, INPC, IPCA, isso vai ser debatido. É importante que vocês saibam que essa demanda, ela de fato é uma demanda já antiga, ela sempre vem em ondas. Ela sempre aqui, ao menos aqui para o escritório, desde 2011, ela sempre vai e vem. A gente teve uma onda grande em 2013, quando essa questão começou, 2015, 2016, haviam alguns prazos relevantes correndo, e a gente teve uma última onda grande dessa ação agora em 2019, quando então venceu uma tese, e sendo bastante franco, uma tese inclusive bastante fraca, de extensão do período a ser pleiteado a título de recálculo dessas contribuições, desse depósito que vocês têm lá no fundo de garantia. E essa ação ela é baseada numa lógica muito simples, é que a partir do momento em que as contribuições ao FGTS são contribuições compulsórias, vocês enquanto trabalhadores não podem optar por fazê-los ou não, nessa situação, quando vocês têm uma contribuição compulsória, mas que está sendo remunerada, está sendo atualizada muito abaixo até mesmo do que seria a inflação nesse período, está havendo uma violação do direito de propriedade de vocês. Porque afinal de contas, vocês não conseguirão, no momento da aposentadoria ou quando quer que seja que vocês saquem um fundo de garantia, ter uma preservação do poder de compra desses valores. Então é por isso que essa demanda surgiu, é nesse contexto em que essa demanda nasce, ok? Mas vamos lá. E aí, direta pergunta. Lucas, ok, mas eu vi que foi noticiado, vi que teve uma notícia no Correio Brasiliense falando que o STF vai julgar essa questão até o dia 13 de maio de 2021, ou seja, aproximadamente daqui a 10 dias. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 2 de maio, aqui no domingo. Então, foi noticiado que existe esse prazo porque aparentemente o STF pode fazer uma modulação que preveja que apenas aqueles que tenham ação em curso serão beneficiados com essa decisão, ao passo que aqueles que porventura ainda não tenham feito esse ajuizamento ficariam de fora. Bom, meus amigos, vamos lá. É muito ruim, né, normalmente, ir contra a manada, mas aqui no nosso escritório a gente estudou muito esse assunto, a gente se debruça sobre esse assunto minimamente há 8 anos, e eu entendo que não há motivos para uma grande urgência, tá certo? E vamos lá, são 3 os argumentos que nós temos, 4 na verdade, porque um deles se subdivide em 2, mas são alguns argumentos que nós temos contra essa grande urgência que foi criada.
A ação é sim boa, mas veja que esse pressuposto de que, na verdade, estaríamos diante de uma potencial modulação do STF é um chute, meus amigos. Nada além disso, é um chute. Pode sim ser que o STF venha e module a questão dessa forma. Olha, quem tem ação em curso leva, quem não tem fica de fora. Ok, é uma perspectiva. Mas pode ser também que o STF module para dizer que o para trás, quem entrou com essa ação pedindo para trás, não vai levar. O FGTS só deve ser recalculado de forma correta daqui para frente. Eu, inclusive, acho que se houver modulação, é bastante provável que essa seja a corrente adotada, porque ela evitaria grandes prejuízos à Caixa Econômica, que é a gestora do Fundo de Garantia, evitaria grandes prejuízos à União, que em última instância grosseiramente falando, a detentora da Caixa Econômica Federal. Então essa seria a situação que ensejaria uma modulação mais provável. Aí não quer dizer que eu esteja cravando essa resposta, eu quero dizer apenas que essa situação que foi criada se aproxima muito mais de um gatilho de urgência para fazer uma venda. Sabe quando vocês vão no shopping, por exemplo, tem uma promoção que termina no dia seguinte, ou tem uma peça ali que é a última da loja, que o vendedor de repente tenta te empurrar falando que está tendo uma procura enorme? O que ele está tentando criar em vocês é um contexto de escassez que crie uma urgência, uma necessidade de se atender imediatamente àquela pretensão. E, inclusive, a meu ver, é um gatilho que está sendo usado de forma muito questionável, seja porque está sendo utilizado para atividades de advocacia, o que já é bem questionável pelo nosso código de ética lá da OAB, seja porque está sendo utilizado em um contexto de incerteza. É como eu disse, vai que o STF não modula dessa forma, ou vai que o STF defere para todo mundo, ou mais do que isso, vai que todos vocês ingressam com essa demanda e o STF resolve indeferir essa pretensão para todos. E aqui, esse é o primeiro argumento então, é que esse pressuposto de que de fato a modulação vai ser dessa forma, que há essa possibilidade e tudo mais, nada mais é do que um chute, meus amigos. E hoje em dia, e já entrando aqui no segundo argumento, o prognóstico, hoje quem inicia essas demandas tem demandas mal sucedidas. E o que eu quero dizer com isso? É que nós tivemos lá em 2018, quem sabe, quem acompanha nosso canal aqui há um tempo sabe que eu falei disso no nosso último vídeo sobre esse assunto. Lá em 2018, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele avaliou essa questão e disse que, na verdade, não cabe ao judiciário se miscuir em uma opção legislativa, porque foram os legisladores que colocaram o fundo de garantia sendo atualizado pela TR, não cabe ao judiciário se substituir ao legislador e colocar outro índice lá no meio. Então veja, é óbvio, o STF não está atrelado a essa decisão do STJ, mas hoje o prognóstico é sim negativo. O que nós temos são dezenas, centenas, até milhares de ações a nível nacional que todas ou foram julgadas improcedentes ou estão aguardando essa decisão do STF. E aqui entra aquele argumento que eu falei que na verdade é uma subdivisão. É muito importante que vocês se lembrem que existem ações coletivas que foram ajuizadas e que é muito provável que abranjam você de alguma forma. Por exemplo, colegas bancários, a ANAB costuma ter ações coletivas para todo mundo que é filiado à ANAB. Quase todos os sindicatos dos bancários do Brasil, ao menos assim, quase todos, eu vi pelo menos umas 2 dezenas, entraram com essas ações para todos os bancários daquela localidade. E veja, ao menos aqui no DF, de novo, quase todos que eu vi, não estavam fazendo apenas uma restrição apenas àqueles colegas sindicalizados. Era uma ação coletiva que estava sendo movida em nome de todos os bancários sindicalizados ou não. Então vocês já têm ações coletivas caminhando. E uma vez que vocês optem pelo ingresso de uma ação individual, vocês abrem mão desse resultado da ação coletiva. E aqui vocês poderiam me perguntar, poxa Lucas, mas eu sei que a ação coletiva demora muito, tem ações aí da ANAB, de quem quer que seja, que demoram 10, 20, 25 anos de vez em quando para gerar algum fruto. Eu quero evitar esse trâmite dessa demanda coletiva, por isso que eu quero entrar com essa demanda individual que, a meu ver, é sim uma demanda mais palatável, mais ágil. E, de fato, esse é um argumento a favor do ajuizamento da ação de forma individual. Porém, eu devo lembrar, meus amigos, que se vocês aguardam essa solução da ação do sindicato, não há risco nenhum. Mesmo que essa ação seja julgada improcedente, nenhum de vocês vai ter nenhum tipo de ônus, nenhum tipo de custo. Agora, se vocês optarem por esse ajuizamento de forma
individual, é importante que compreendam que, além dos custos com os advogados que vocês irão contratar para a condução dessa demanda, é essencial que vocês saibam que vocês estão sujeitos também aos custos da sucumbência. Sucumbência aqui, meus amigos, significando derrota. Significa então que se você perder a ação, você vai ter que pagar ali custas processuais, que é o valor que a justiça cobra da parte perdedora pelo ajuizamento de uma ação mal sucedida. Hoje, na Justiça Federal, esses valores aí ficam pouco acima dos R$1.000, porém o que é relevante é que vocês estão sujeitos a um pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que é o honorário que a parte que perde paga aos advogados da parte que ganha. Varia um pouquinho, vai depender de como funciona essa questão, mas esses valores podem variar de 5% a 20% do valor da ação. Então veja, se a gente pegar um valor intermediário de 10%, 15%, se vocês entrarem com uma demanda pedindo um recálculo que gera aumentos da ordem de R$200 mil, como já ocorreu aqui anteriormente no escritório quando a gente fez esses cálculos, se você entrar com essa ação de 200 mil, vem uma decisão negativa do STF e você perde a ação, há risco de você ter que deixar 20 mil, 30 mil reais para trás numa sucumbência de 15 mil reais, perdão, numa sucumbência de 15%. Então, nessa situação, é absolutamente necessário que vocês estejam cientes desse risco que existe sim no ajuizamento de uma demanda individual, ok? Então, meus amigos, trocando em miúdos, vocês devem estar cientes desses 3 argumentos que, a meu ver, tiram toda essa questão dessa urgência. O primeiro é que não há essa vinculação a esse dia 13 de maio, esse julgamento do STF. Pode ser que o STF vá no sentido dessa modulação tão noticiada? Sim, pode ser que ocorra. Porém, pode acontecer 500 outras coisas no meio do caminho. Inclusive, como eu disse, um outro tipo de modulação que eu até acho bem mais provável, quem acompanha bem o assunto acha até que essa modulação é sim aquela que seria mais adequada, mais coerente com como o STF vem decidindo. Então esse é o primeiro argumento e que, sendo bastante franco, a meu ver, tira a necessidade de urgência no ajuizamento dessa ação. O segundo argumento é que o prognóstico hoje é negativo. Temos precedentes de primeira instância, segunda instância e do Superior Tribunal de Justiça contrários a essa tese. São pouquíssimos não, na verdade não temos casos de sucesso, porque até mesmo os casos bem-sucedidos terminaram sendo suspensos por conta da decisão do STF. Lembrando que esse argumento também se bifurca em outro. Uma vez que vocês ajuizem demandas individuais, vocês saem do escopo, vocês abrem mão de qualquer resultado de ações coletivas que uma eventual entidade de classe, uma entidade representativa da sua classe, tenha ajuizado em seu favor. E isso já traz, na verdade, para o último argumento, que é, ajuizando uma ação individual, vocês ficam sim sujeitos aos custos decorrentes de um eventual insucesso, que pode ocorrer sim de você ajuizar essa ação hoje, vem o STF dar uma decisão negativa e amanhã, a depender do entendimento do juiz, você já tem que pagar 10%, 20%, não tem nem muita possibilidade de recurso quanto a esse caso, ok? E é isso, meus amigos. Aqui no nosso escritório, não quer dizer que não iremos entrar para os nossos clientes com essa demanda que consideramos sim tão importante, que corrige uma injustiça histórica imposta aos trabalhadores que, em termos práticos, foram obrigados a fazer um empréstimo compulsório em favor do governo. Mas é muito importante que aqueles que tomem essa decisão a tomem de forma absolutamente consciente. Para a gente, até seria mais interessante que a gente simplesmente oferecesse essa demanda, entrasse com centenas dessas ações e talvez até lucrasse uma boa quantia apenas de honorários iniciais. Mas aqui não é o nosso interesse. Nosso interesse, como quem nos conhece sabe, não é ganhar dinheiro do nosso cliente. O nosso interesse é ser bem remunerados juntamente com o nosso cliente, a partir de uma ação exitosa, a partir de uma ação bem-sucedida, ok? Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Realmente não acho que exista essa urgência toda. Acho que a gente está na boca para ter esse julgamento do STF. Até acho talvez que o mais adequado seria até esperar um pouquinho até ter esse julgamento para a gente ter um parâmetro bastante claro do que vai acontecer, de como esse ajuizamento deve ser feito, mas naturalmente ficamos à disposição para aqueles que desejam ajuizar essa demanda ou, mais do que isso, de repente queiram tão somente um esclarecimento, um melhor posicionamento, porque aquela decisão que vocês tomam de forma informada é qualitativamente muito superior a uma eventual decisão que vocês tomem apenas ali no impulso, como eu disse, a partir de um gatilho de urgência. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Sempre um prazer falar com vocês. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários, mandem lá no WhatsApp, estou à disposição de todos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!